Quer se livrar da constipação, a famosa prisão de ventre, de uma vez por todas? Vem comigo aprender! Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa aí as notificações para você sempre receber material de nutrição de qualidade. A constipação, ou prisão de ventre, como muitas pessoas conhecem, é um quadro em que a pessoa não consegue evacuar normalmente, então não vai ali sempre ao banheiro. Normalmente tende a ir umas 3 vezes por semana. E aí tem várias classificações, para constipação, porém eu considero que o funcionamento do intestino deve ser algo como uma prioridade na nossa saúde, deve ser algo que realmente deve funcionar todos os dias. Então é importante que, se você come todos os dias, você evacue todos os dias. E eu ainda considero importante que você faça essa evacuação até mais de uma vez. Então, claro, existem exceções, existem pessoas que podem ter ali algum problema associado e realmente ter essa dificuldade. Principalmente se você tem ali uma vida livre de doenças, é importante que o seu intestino funcione todos os dias até mais de uma vez. Existem vários pontos da fisiologia que explicam isso, que quando você coloca o alimento na sua boca, é quase como que um reflexo mesmo de que o intestino já começa a liberar ali resíduos de uma outra refeição, então de refeições que já se passaram. Então é importante que exista assim, essa evacuação constante. Você não vai estar evacuando daquilo que você acabou de comer, mas das refeições passadas. Então por isso que é importante que seja algo frequente, que seja realmente com uma quantidade de vezes maiores, que não fique ali vários dias sem evacuar. Isso realmente não é o normal do nosso organismo. E aí o que acontece é que, se você não evacua constantemente, diariamente, se o seu intestino não está funcionando normal, você vai ter sintomas aí no seu dia a dia. Você vai se sentir mais irritado, cansado, você não vai conseguir se concentrar tão bem nas suas atividades, o seu humor vai estar alterado, você vai se encontrar ali mais agitado. E aí é de onde vem a famosa expressão enfesado, porque realmente quando você tá ali acumulando fezes no seu intestino, o seu organismo vai acabar sofrendo algumas consequências através disso, principalmente a sua mente, já que o nosso intestino está muito ligado ao nosso cérebro. Então é importante que a gente cuide do nosso intestino e que ele funcione o mais normal possível. E aí eu elenquei aqui alguns pontos que fazem com que o seu intestino possa não funcionar tão bem. E um deles, um dos mais conhecidos, é o baixo consumo de fibras. Então, se você não consome fibras normalmente, as fibras que vão vir ali das sementes, dos cereais, das frutas, dos vegetais, se você tem um baixo consumo de fibra, dificilmente você vai ter o intestino funcionando normalmente, porque é através das fibras que as bactérias do nosso intestino vão ser alimentadas. E aí, se você não alimenta bem as bactérias ali do seu intestino, normalmente você não vai conseguir fazer o seu intestino funcionar bem. Um outro ponto, que geralmente entra bastante nessa questão da fibra, é que geralmente, se você consome poucas fibras, é comum que você consuma muito industrializados. Se você geralmente consome pouca fibra, você tem a tendência a consumir mais industrializados. Então, consumir alimentos mais ultraprocessados, consumir também alimentos mais ricos em gorduras, açúcares. Geralmente é o que acontece. Se você não tem uma alimentação muito natural, você vai puxar pro não natural, que são os industrializados. E muitas vezes também alimentos ricos em gorduras, frituras e açúcares. E aí a gente entra num prejuízo, porque além de você não estar colocando os alimentos certos para suas bactérias boas, você está colocando os alimentos bons, os alimentos ali ideais para as bactérias ruins. Então é como se você não estivesse alimentando as bactérias boas e estivesse alimentando as bactérias ruins do seu intestino por conta do tipo de alimentação que você tem. E isso vai cada vez mais desregularizando, desequilibrando, atrapalhando ali o seu intestino. Normalmente também o que desequilibra o intestino é o pouco consumo de água. É muito difícil uma pessoa que consegue beber ali a quantidade de água que precisa. Geralmente, por conta da agitação mesmo da vida hoje em dia, as pessoas acabam esquecendo de beber água e o corpo até já meio que se adapta a isso, vive ali com retenção de líquidos por estar acumulando, guardando água, já que o indivíduo não consegue ingerir, o corpo tem que guardar de alguma forma.
Então é muito comum hoje em dia as pessoas acabam não sentindo mais nem sede, não sentem mais nem necessidade de beber água, porque o corpo já se adaptou ali a viver daquela maneira. E, infelizmente, a falta de água vai trazer problemas que vão além do intestino, né? Então por isso que é importante a gente se atentar a esse ponto. Então todos esses pontos que eu tô citando aqui tá muito associado com o estilo de vida mais acelerado que as pessoas estão levando. Então, baixo consumo de fibras, o alto consumo de industrializados, pela falta de tempo, né, que as pessoas não encontram para se dedicar para a saúde, acabam optando, né, por dedicar mais tempo para outras coisas e cuidar menos da saúde. E aí um outro ponto também que está muito associado a essa questão da pressa, de não ter tempo, é a questão do sono. As pessoas estão ali abdicando as horas de sono por conta de trabalho, atividades, e aí acabam negligenciando ali o sono e, consequentemente, atrapalhando o intestino. Porque, como a gente já viu aqui hoje, o intestino está muito associado ao cérebro. Se você não descansa o seu cérebro, o seu corpo, o seu intestino também não vai conseguir se restabelecer. E ele também vai ter problemas. Então, é muito comum hoje em dia, até pela questão da tecnologia também, as pessoas estão ali dificultando o momento do sono, estão ali colocando prejuízo mesmo, muitas vezes até utilizando, por exemplo, os recursos tecnológicos, né, celular, computador, muito próximos de dormir, atrapalhando completamente o sono. Então isso tem se tornando cada vez mais frequente. E isso tem prejudicado cada vez mais o nosso intestino. Em paralelo a isso, né, se você está se alimentando mal, dormindo mal, bebendo pouca água, junta com as atividades do dia, né, as responsabilidades. Outro ponto que influencia bastante também é a questão do estresse. Então, você ali acumular problemas, acumular situações ali na sua mente, enfim, acumular problemas realmente vai fazer com que você tenha mais estresse, e o estresse com certeza vai afetar o seu intestino. Pode não parecer que tem muita coisa a ver, mas realmente tem muita coisa a ver, principalmente por conta dessa ligação do cérebro com o intestino. Então, se você tem uma vida estressante, pode ter certeza que o seu intestino vai sofrer com isso de alguma forma, mesmo que você não sinta. Então, você pode nem ter constipação e ser uma pessoa estressada, mas você vai ter efeitos aí. E por último, um outro ponto que contribui muito para uma desregulação e um desequilíbrio intestinal é a falta de atividade física. A falta de atividade física também faz com que o nosso intestino acabe sendo mais lento, acabe funcionando de maneira mais lenta, e isso também atrapalha o nosso corpo como um todo. E aí eu mostrei pra vocês vários problemas, várias coisas que podem desencadear a constipação, e o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? O que a gente pode fazer para solucionar, para aliviar essa situação? Com certeza trabalhar nesses pontos que eu citei aqui. Como nutricionista, o primeiro ponto que eu falo pra vocês para melhorar o funcionamento do intestino: inclua mais fibras, inclua mais frutas, inclua mais vegetais, alimentos ricos em fibras. E aí, se você não tem nenhuma familiaridade com isso, não faz parte da sua rotina, comece aos poucos, como eu sempre gosto de falar. Comece ali com as frutas que você mais gosta, vai incluindo aos poucos, mas comece a colocar dentro da sua rotina alimentar alimentos ricos em fibras. Isso no começo vai ser difícil se você não tem costume, mas depois vai virar um hábito e vai fazer parte ali, você nem vai perceber. E aí, se você já tiver quadros de constipação bem fortes, eu te indico, né, claro, além de procurar um profissional, eu te indico a priorizar ali as frutas mais laxativas. Então, manga, mamão, ameixa, a banana ali bem madura. Priorizo aqui essas frutas, laranja também, porque aí elas vão te ajudar mais nesse processo inicial para liberar o seu intestino. Inclui mais vegetais também ali, principalmente no almoço. Inclui ali uma salada ali bem rica com vários vegetais, porque esses vegetais também vão te ajudar aí nesse processo. E aí, é difícil para você comer vegetais? Começa aos poucos, começa com aqueles que você mais gosta, talvez algum vegetal refogado ou cozido. Mas aos poucos vai incluindo mais, vai incluindo outras variedades, e aos poucos as suas papilas gustativas aqui presentes na sua língua vão se adaptar a esses novos sabores, e você vai conseguir se acostumando aos poucos. E inclua também alimentos mais integrais, então ali um pão integral, um alimento mais natural, né, como as batatas, um cuscuz ou uma tapioca acrescido de fibras, de sementes. Então inclua mais sementes, né, chia, linhaça, gergelim. A aveia também é um excelente alimento para você incluir nesses casos, porque como eu falei para vocês, né, no vídeo que eu falo a respeito dos benefícios da aveia, eu mostro para vocês que ela pode servir para os dois, tanto para diarreia como para constipação. Então, incluir ela na sua alimentação também é excelente nesses casos. E aí, se você também gosta de cozinhar, inclui aí a farinha integral, né? A farinha de trigo integral ou farinha de arroz integral, para que você possa fazer mais receitas aí
de forma mais integral. Então um bolo, uma panqueca, um pão, aos poucos você vai se adaptando. Outra dica muito importante, aumente o consumo de água. Se você começar esse processo aí de aumentar as fibras e não aumentar a água, vai acabar acontecendo o contrário. Então, aumenta a quantidade de fibras, mas também aumenta a quantidade de água, porque senão o seu intestino vai acabar funcionando de forma contrária, porque as fibras exigem muita água. Então, aumenta aí aos poucos também a quantidade de água. Você pode estar fazendo cálculo para saber quanto o seu corpo precisa de água, multiplicando 35 ml pelo seu peso corporal. E aí você vai ter ali o resultado que você precisa em ml beber ao longo do dia. Isso aí é o mínimo, vai aumentando aos poucos. Se você tem uma vida muito agitada, que gasta muita caloria, sua muito, você precisa ingerir um pouco mais de água. E aí também uma outra dica é que você busque dormir melhor. Então busque ali dormir um pouquinho mais cedo, acordar num horário sempre fixo, né? Então dormir e acordar em horários fixos. Isso também vai ajudar o seu corpo a lidar melhor ali com os horários, sem gerar estresse para o seu próprio organismo. Tem pessoas que durante a semana acordam um horário, durante o fim de semana acordam um horário completamente diferente. Isso bagunça muito o seu ciclo circadiano. Então é importante que você tenha um horário estabelecido para dormir e para acordar todos os dias. Se você dorme muito tarde durante a semana, é importante que você tente ajustar isso aí. Sempre lembrando que a sua saúde deve ser uma prioridade. Então tenta aí, na medida do possível, diminuir um pouco as atividades para que você possa conseguir dormir melhor, principalmente as distrações, porque às vezes a gente até tá trabalhando durante um momento, mas chega em casa, nem é tão tarde assim, mas aí vai perder tempo com distrações, com TV, com celular, e acaba atrapalhando um pouco o sono. Isso também dificulta muito por conta da luminosidade das telas. Essas luminosidades durante a noite, próximo ao horário de dormir, também vai atrapalhar o seu sono, a produção hormonal vai estar ali defeituosa. Então é importante você se atentar a esses pontos e entender que deve sim ter um horário para dormir e que não deve ser muito tarde. Essa questão de você diminuir as atividades é bom até para também você evitar estresses. Se você sobrecarrega o seu corpo com muitas atividades, normalmente você vai ter uma vida mais estressada e isso vai também acarretar problemas ao seu intestino. Então, eu sei que nem sempre a gente consegue fugir do estresse, às vezes isso não depende só da gente, mas vamos fazer aí o que está à nossa disposição, vamos fazer aqui o que cabe a cada um de nós. E aí, uma dessas coisas é diminuir um pouco as atividades, né, na medida do possível que você pode diminuir. E aí, busque se exercitar mais, né? Inclua ali pelo menos alguns dias na semana, se você tem uma semana muito agitada, e coloca só pelo menos alguns dias, uns minutinhos ali, pelo menos para você ter um pouco de exercício e isso ajudar o seu corpo, né? Eu sempre falo para as pessoas priorizar os exercícios que elas mais gostam, que dão mais prazer, mas eu sei que nem sempre isso vai ser possível, às vezes você não tem muito tempo e às vezes uma caminhada já vai bastar, já vai te ajudar. Se você não pode fazer muita coisa, faça pelo menos ali o mínimo que você pode fazer para ajudar o seu corpo a funcionar melhor. E para finalizar, eu também oriento que vocês reduzam o consumo de industrializados, alimentos açucarados e gordurosos. Se esses alimentos fazem parte da sua rotina alimentar, você come eles ali todo dia em uma quantidade considerável, entenda que você está sim alimentando as suas bactérias ruins. E existe assim um equilíbrio, bactérias boas e bactérias ruins. Sempre vão existir elas duas lá dentro do nosso intestino. Mas se você alimenta mais bactérias boas, quem vai prevalecer são as bactérias boas. Já se você alimenta mais bactérias ruins, quem vai prevalecer as bactérias ruins. Então tem sempre ter ali um balanço. E sempre que você aumenta o consumo desses alimentos, essas bactérias estando prevalentes, né, as bactérias ruins, isso sempre vai ser ruim para o seu organismo. A gente deve fazer de tudo para que esse intestino não se desequilibre, porque entendam, não é apenas a alimentação que vai alimentar essas bactérias ruins. Então tem várias outras coisas que a gente faz que também podem estar fazendo com que essas bactérias ruins aumentem, se multipliquem. Então, a gente já tem tantas outras coisas para atrapalhar, né, esse crescimento bacteriano, então vamos cuidar pelo menos da alimentação. Pelo menos na alimentação vamos tentar alimentar ali as boas. Então evita o consumo aí dos alimentos industrializados, gordurosos, ultraprocessados. Então os pacotinhos de biscoito, de salgadinho, os hambúrgueres, né, os fast foods, principalmente essas redes que os hambúrgueres já são prontos, né? Então quer comer um sanduíche, vai ali
numa hamburgueria mais caseira, numa hamburgueria mais artesanal, que você sabe que os alimentos são preparados ali no momento, não são aqueles embutidos ultraprocessados que estão prontos ali há muito tempo. Evita esses bolos prontos, os sucos de caixinhas, refrigerantes, os doces em geral, esses alimentos que são ricos em aditivos químicos, açúcares e gorduras, porque eles só vão fazer mal para o seu corpo, não só para o seu intestino, para suas bactérias, mas para o seu corpo como um todo. E não esquece que aqui no canal tem uma playlist com vários lanches saudáveis para te ajudar aí nessa mudança de incluir alimentos mais saudáveis e retirar alguns alimentos ruins. Eu tenho aqui várias receitas para te ajudar nesse processo e tornar esse processo ainda mais leve. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também compartilha aí com pessoas que precisam melhorar esses quadros de constipação, melhorar o funcionamento do intestino como um todo. E aí continua sempre acompanhando aqui o canal, que eu vou estar sempre trazendo novidades para vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!